Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é: durante o processo de reencarnação, todas as almas começam do zero. E aqui comigo está o Rogério. Olá a todos e bem-vindo a mais um episódio. Isso aí, hoje a gente vai falar sobre o livro As Leis de Messias, o livro de leis desse ano. A gente nunca pode esquecer da importância desse livro. Um livro de leis, ele é o principal livro do ano. A gente deve ler e reler esse livro muitas vezes, praticamente. Eu particularmente leio todo mês o livro de leis, pelo menos uma ou duas vezes, para que o que o mestre Okawa nos ensina nesse livro não fique só na mente racional, mas que ela consiga infiltrar o subconsciente, consiga realmente infiltrar na nossa alma. A leitura repetitiva do livro de leis é de fundamental importância. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é bastante falado na Rap Science, abordado pelo mestre, que é a reencarnação. E hoje com uma ótica um pouco diferente, que é a questão de que mesmo as grandes almas, os niorais, os arcanjos, eles também têm que passar pelo processo de reencarnação. Claro que é mais demorado, uma alma elevada ela leva em torno de 2.000 até 3.000 anos para reencarnar, mas a reencarnação existe também para essas almas elevadas. E antes de a gente começar a conversa, o Rogério vai ler o trecho do livro As Leis de Messias. Mesmo as grandes almas começam do zero neste mundo. Antes de nascerem neste mundo, os seres humanos vivem em outro mundo chamado de mundo real, como um espírito ou alma. Algumas pessoas renascem em poucos anos ou décadas, mas o ciclo reencarnatório normal ocorre geralmente uma vez a cada centenas de anos. No caso daqueles que vêm para realizar um grande trabalho, eles podem nascer somente uma vez a cada 1.000, 2.000 ou 3.000 anos. Na verdade, o mundo espiritual, que está distante deste mundo, é um mundo real. Mas antes de reencarnarmos, todos nós fazemos uma promessa. Quando nascemos, recebemos um corpo físico de nossos pais. Mesmo que haja alguma diferença de peso entre os bebês, alguns nascem com 3, outros com 4 quilos. Nossa alma passa a habitar um corpo minúsculo. Nessa hora, devemos obedecer à regra em vigor na Terra: esquecer temporariamente as vidas passadas. Nesse trecho, a gente viu que, primeiro, antes da gente nascer no plano físico, a gente vive no outro mundo, que é o mundo real ou o mundo espiritual. E a gente não vive na forma de um corpo lá, a gente vive na forma de uma alma. E a gente vem aqui nesse plano físico como se fosse uma viagem, um intercâmbio. Você está saindo da sua terra natal, da sua verdadeira casa, que é o outro mundo, e vindo para uma terra estranha, pode-se dizer assim, uma terra desconhecida, para você começar uma jornada nova, com uma série de desafios e você vai enfrentar dificuldades ou vai passar por experiências que você você estava correndo um risco, você não sabia exatamente o que ia acontecer. Claro que tem o plano de vida, a gente planeja a nossa vida, porém a gente está correndo um grande risco nascendo aqui no plano físico. Só que correndo esse grande risco por um significado muito grande também, que é poder você treinar, lapidar a sua alma e se desenvolver espiritualmente aqui no plano físico. Esse risco ele vale a pena, de tão grande, tão valiosa que é a oportunidade da gente poder treinar a nossa alma vivendo aqui na Terra. O mestre ensina que hoje, infelizmente, de cada 10 pessoas que falecem, 5 acabam indo para o inferno. É uma estatística bastante alta, uma probabilidade bastante alta, 50%. Imagina só, para deixar um pouco mais concreto, você vai fazer uma viagem, você vai para algum país exterior, aí lá no check-in
a moça da recepção fala assim, olha, é o seguinte, o senhor Gabriel, o senhor tá indo pra lá pro país pro país X, tem 10 aviões, 5 vão cair. Você quer ir mesmo? Mas é certeza, nas últimas viagens todos, metade caiu. Aí, o senhor Gabriel, que sou eu, pra ir, você tem que falar, cara, essa viagem deve compensar muito, né? Porque se metade vai cair, o risco que você tá correndo é muito grande. Então, deve valer muito a pena esse lugar que você tá indo, pra você correr tamanho risco. E a nossa vida aqui no plano físico vale a pena, porque a gente sabia do risco que é nascer aqui nesse plano físico. Agora eu lembrei, né, do quarto capítulo, né, do livro Às vezes do Sol, né? Acho que explica bem, assim, né, o mecanismo da reencarnação, né? Porque, assim, no mundo espiritual, você tá lá, né? Você não passa fome, né? Você não vai, você não vai encontrar pessoas agradáveis, né? Você não vai, assim, ser mandado para um emprego que você não queira trabalhar, mas você tem que trabalhar para sobreviver. Esse tipo de coisa não acontece, né, no mundo espiritual. Então por que vem aqui, né? Aqui você tem todos os riscos, né? Você nasce, você não entende nada, você é criança. Aí quando você cresce, você tem problema, né, com os pais, você tem aquelas crises de identidade, né? Depois você tem que trabalhar, às vezes nos empregos que você não gosta. Aí você envelhece, morre. Por que a gente passa tantas coisas assim? Sofrimentos. Né? Sofrimentos, né? São sofrimentos que você não encontra lá no mundo celestial, né? E aí explica bem, né? Na verdade, assim, é um aprendizado, né? E como fala, né, no título do livro, né? Assim, você pode ser uma alma super elevada, né? Ou uma alma, assim, dos níveis mais baixos, né? Todo mundo lá começa do zero, assim. Aqui no mundo espiritual, assim, não tem como saber, né? A falar, fulano de tal é da oitava ou fulano de tal é da quarta. Tudo começa do zero, né? No mundo material, né? No mundo material. Você pode, assim, depende se você trabalha numa empresa, né? Você pode até ter um nível mais elevado do seu chefe, mas o chefe lá que tá no nível infernal tá mandando. Então, assim, na verdade foi assim, qual que é o motivo, né? Essa é a questão, né? É o que você falou, né? Assim, na verdade são lições que a gente aprende, né? A gente superando, né? Superando as dificuldades. E, assim, aí que a gente vai, assim, sentir o amor de Deus, né? Dentro das dificuldades, né? É você aprendendo, né? Porque aqui, assim, no mundo espiritual, é fácil você acreditar em Deus. É fácil você acreditar, né, em Buda. Mas aqui, às vezes, por que eu estou passando por isso, né? E aí que esse é o teste da nossa alma. É o teste de a gente conseguir, assim, primeiro, como fala, assim, manter a nossa fé em Deus. Porque tem gente que perde a fé em Deus, né? A gente não dá pra julgar, né? Realmente, assim, tem gente que passa tão difícil e fala, não, Deus não existe, né? O mundo, né? E acaba, assim, rumando para um caminho não tão bom. Acaba virando uma pessoa materialista, religião não serve, não sei o quê. Ou você pode, né, realmente falar, não, isso faz parte, né, né? Depende da forma que você encara, faz parte do treinamento, né? Eu vou superar, né? Não só superar, mas assim, você vai encontrar a semente da felicidade dentro das dificuldades que você está passando. E quando você voltar para o mundo espiritual, né, essas sementes que você encontrou assim, vão multiplicar assim, muito mais, né? Não sei quantas vezes mais, mas elas vão gerar muito mais luz. Você vai voltar com muito mais brilho, né, para o mundo espiritual. E esse é o risco que a gente corre, um dos grandes riscos que a gente corre é esse risco de realmente esquecer a nossa natureza espiritual. Porque quando a gente está dentro de um corpo físico, a gente sente fome, sono, uma série de desejos e tem os sofrimentos que a gente passa, o nascimento, envelhecimento, doença e morte. A gente encontra pessoas que a gente não gosta, se separa de quem a gente ama. Algumas vezes aquilo que a gente deseja não acontece, existem os nossos instintos. E é muito mais fácil, na verdade, você não acreditar. Porque você está preso nesse corpo físico. Se você está passando fome, necessidade, se você não consegue controlar seus desejos carnais, você vai acabar esquecendo mesmo a existência de Deus e a gente acaba ficando apegado só no plano material. A gente vai querer viver com o máximo de conforto
o mínimo de dor, e uma vez que está estável nessa situação, você não quer mais sair dali. E muitas vezes a gente até pensa que não precisa, porque está confortável, então tá bom assim. Ou está sofrendo demais também. Tem esses dois extremos. A pessoa está num conforto tão grande que ela não precisa mais de mais nada. Ela fala, tô nem aí pra nada, tô bem, acabou. Ela chega lá, zerou o jogo, acabou, já era, consegui o que eu queria. E tem o outro extremo, é quando alguém está num sofrimento muito grande e ela também acaba esquecendo a misericórdia divina, a existência dos anjos. Existem esses dois extremos. E isso não tem uma resposta. Vai de cada pessoa. A gente escolheu nascer nesse plano físico conhecendo os riscos que seria nascer. Esses riscos que envolvem o nosso nascimento. E o mestre comenta aqui que quando a gente nasce, a gente recebe primeiro o corpo físico dos nossos pais e a gente esquece da vida passada. Eu acho que esse é um ponto interessante também. Você não lembra mais quem você, em situações normais, você não lembra mais quem você foi nas vidas passadas. E isso é um mecanismo divino. O ideal é não lembrar mesmo. O ideal é que a gente esqueça as vidas passadas e você comece uma nova vida. Porque, claro, que a gente vai ter as tendências da alma, que a gente vem corrigir, na verdade. A gente vai corrigir essas tendências. A gente vai passar por uma série de situações que a gente pode pensar, isso aqui é só sofrimento. Por que isso acontece comigo? Mas são nessas situações que a gente está lapidando e está tendo que corrigir, se conhecendo melhor e buscando corrigir as tendências da nossa alma. E para você se aprimorar espiritualmente, eu acho que isso é um ponto-chave, você não precisa saber quem você foi na vida passada. Porque isso pode até atrapalhar você. Na verdade, assim, por exemplo, né, a gente também está fazendo estudo, né, das Messias nesse mesmo capítulo, né, assim. Aí o palestrante, né, o Sakamoto, dá uns exemplos assim. Suponha que você foi uma pessoa assim muito, né, muito rica, né, ou sei lá, foi alguém famoso, Napoleão, né? Um rei. Um rei. Aí você nasce numa família média. Aí você vai, por que eu nasci, né? Vai ter aquele sentimento de insatisfação, né? Por que eu nasci assim? Eu quero viver uma vida de rei, né? Então esse tipo de coisa vai, ou assim, ou você quer assim, ou você foi uma pessoa, um presidente, né, um primeiro-ministro, você vai querer ser tratado assim, né? Eu sou uma pessoa ilustre, né? Só que nessa vida você passou, né? Você já começa do zero, né? Se você foi primeiro-ministro e você hoje assim, é um trabalhador normal, não faz diferença nenhuma né? Não, assim, isso aí é passado, né? Se você foi rei, rainha, não sei. E você lembrar disso daí e falar como era bom, né? Isso assim, aí você vai ficar apegado, né? Apegado ao status. E a gente tem, né? Não sei, não dá pra fazer os cálculos, a gente tem já bastante, né? Porque a civilização da Terra é antiga, né? Acho que dá uns 400 mil anos, mais ou menos. Milhões, né? Da Terra? Se for da Terra, além da Terra, dá já alguns milhões, né? Mas assim. Que nem a Alfa veio há 300 milhões de anos, né? E já era a Terra. Então já, se Acho for que dá uns fazer 400 milhões de anos, né? 400 milhões. A gente reencarnou mais ou menos umas 4 milhões de vezes. Então, provavelmente, nessa reencarnação que você foi, né? Provavelmente você deve ter sido uma pessoa proeminente, né? E aí, assim, se você lembrar disso, você vai ficar apegado, né? Eu fui, sei lá, Napoleão. tem muita gente quando Napoleão foi Buda. Tá cheio de Jesus por aí também. Foi Jesus, né? E sim, primeiro que assim, você vai ficar pegado, né, ao passado. E segundo, assim, isso assim, você abre uma brecha, porque você começa a subir o ego, né? Vai subir o ego e você vai querer ser tratado de maneira diferente, vai se julgar superior às outras pessoas, né, por uma coisa que você fez há milhões de anos, né, e que ninguém vai se lembrar. Isso realmente, assim, pode atrapalhar. Assim, uma coisa que o Sakamoto está explicando, né, assim, você pode, assim, se for útil, né, lembrar as vidas passadas, e através de um treinamento espiritual, né, é possível lembrar,
Mas assim, o mundo celestial vai permitir se isso for realmente assim útil para o seu treinamento. Então, através do treinamento espiritual, à medida que você vai assim evoluindo, pode ser que você lembre, tá? Mas é muito importante assim não ficar pegado nisso. O importante é você conhecer as suas tendências, né, que provavelmente nas vidas passadas você, né, agia do mesmo jeito, e esforçar para mudar as tendências negativas. É lógico que você compreendendo melhor as suas tendências negativas, você vai entender as suas vidas passadas, sem precisar lembrar. Né? Se você é uma pessoa autoritária, né, por exemplo, provavelmente em outras vidas você foi também uma pessoa autoritária. E talvez você tenha causado sofrimento, né? Por ser uma pessoa autoritária, você ter humilhado as pessoas, usou mal o seu poder. Então nessa vida, às vezes você, né? Então você precisa trabalhar e mudar para não causar mais sofrimento para as pessoas, né? Para levar a felicidade, né? Que isso que a gente, né? Como os discípulos búdicos, né? A gente busca melhorar para construir a utopia. Né? A utopia só vai ser construída quando a gente melhorar a si mesmo. Essa questão da pessoa autoritária, uma pessoa que foi muito autoritária, por exemplo, e causou transtorno para as pessoas ao redor, muito possivelmente essas pessoas que ela causou transtorno, elas vão nascer próximo dela, pelos vínculos kármicos. E vão ser assim, pode virar o seu chefe, por exemplo. Pode ser isso. Pode ser o seu pai, né? Aquele pai, né? Que toda hora te dá bronca, né? A gente não sabe os vínculos de vidas passadas. Tem uma história do monge Nichiren que era um psicólogo que ele não aguentava mais tratar os pacientes dele, porque ele chegou à conclusão que o problema dos pacientes era que os pacientes não tinham o amor dos pais. E esse psicólogo não ia conseguir resolver, porque os pacientes tinham que se virar. Se eles não tinham amor dos pais, o problema era deles. Eles que encontrassem um jeito. Ele falou assim, eu não tenho como resolver isso para eles. E o Nichiren conta que aí foi feita uma leitura espiritual desse psicólogo. Na vida passada, ele tinha sido um alquimista que usou a alquimia para enganar as pessoas. Ele extorquia dinheiro das pessoas através da alquimia. E ele enganou as pessoas perderam dinheiro, ele prejudicou essas pessoas. Então na outra encarnação, já que ele gerou esse karma negativo, para ele compensar esse karma negativo, ele nasceu como alguém que tinha que tratar daquelas pessoas. E aquelas pessoas que ele prejudicou eram os pacientes dele. Porque se ele prejudicou na vida anterior, agora ele vai ter que tratar, vai ter que ajudar. E aí que o karma, no caso, ele vai, se tudo der certo, ele vai acabar se equilibrando. E há situações na nossa vida que a gente pode encarar dessa forma também. Ao invés da gente achar que o fulano ou o ciclano é uma pedra no sapato, a gente pode pensar, bom, talvez essa situação que eu estou vivendo com o fulano, com o ciclano, no meu trabalho, na minha vida, é uma forma de treino para mim. E aí é igual o mestre ensina no livro A Mente Inabalável. Deus te dá uma missão. O que você vai aprender com os seus problemas? O que você vai aprender com as situações que você passa? E aí você busca encarar a vida dessa forma, ao invés de pensar que a vida é só dor e sofrimento. É uma coisa assim que, quando eu percebi, né, quando eu entrei na Rap Science, você não precisa, não necessariamente lembrar das suas vidas passadas, né? Mas o que você precisa fazer é fazer uma busca interior e você entender as suas tendências, né? O que eu acho muito importante nisso é os 8 principais caminhos, né? Como você vê, como você pensa, como você fala, né? No dia a dia você, fazer uma introspecção, né? Todo dia procurar enxergar e melhorar. Aí aos poucos você vai entendendo qual a sua tendência. E no momento que você vai entender a sua tendência, aí você vai entender por que você veio para cá, né? Por que você veio para esse plano, né? Que lições que eu tenho para aprender. Aí fica mais fácil. Aí você vai entender você passa uma situação, você vai entender mais fácil, né? Você não vai achar, é só uma. Porque quem não acredita nisso vai falar, isso aí é um azar do destino, né? Mas você entender. Ou sorte, né? Má sorte.
Mas se você entender as suas tendências, né? Isso assim, leva tempo, né? Você vai, assim, ficar mais fácil de cair a ficha, né? Por isso que, assim, na Rap Science a gente dá muita, assim, importância à parte da introspecção, né? Porque com a introspecção você vai, assim, você vai olhar para dentro e você vai entender você mesmo, né? E uma coisa que eu também acho muito importante é os 8 quais caminhos, né? Que é uma dos pilares, né, da Rap Science, né? Correta visão, correto pensamento, né, expressão, ação, né? E vai até a meditação. E você fazendo assim todo dia, né? Procurando ver, você procurando assim entender, né? Por que eu pensei isso? Né? Como eu vejo tal pessoa. Aí você mesmo vai entender suas tendências. E você entendendo, fica mais fácil de corrigir. Porque daí, ao invés de a gente querer corrigir os outros, a gente começa a corrigir a nós mesmos. Exatamente. Eu acho que esse é o primeiro passo mais importante de todos. Corrigir os outros, assim, só assim. Não que seja errado, assim, mas assim, só vai trazer apego. Vai dar errado, né? Vai dar errado. Porque, por melhor que seja a sua intenção, né? A gente sabe que a gente não consegue mudar os outros. E como você não consegue, aí vai gerar um apego. Né? E gerando apego, né? Aí vai gerar raiva, né? Vai ser tipo de raiva, como você não consegue, você vai ter raiva e vai gerar várias coisas, né? É um dominó, né? Então, na verdade, assim, é importante, assim, a gente quer, assim, tirar os apegos. E para você tirar os apegos, você tem que começar a olhar para dentro e começar você a analisar você mesmo. Enquanto você ficar olhando só para as outras pessoas, olhando nos defeitos, o que os outros precisam mudar, você não vai ser uma pessoa feliz. E nunca vai mudar também, porque daí você vai estar deixando a sua vida na mão de outra pessoa. Exatamente. Em vez da gente querer se mudar, a gente fica esperando o outro mudar ou querendo que o outro mudar. Isso, a história mostra que dá errado. Esses dias eu li um livro do Imperador Marco Aurélio. É um livro famoso, Meditações. O Marco Aurélio ele viveu em 180 depois de Cristo. Foi praticamente há 2000 anos. E no livro dele ele já falava isso. Quer dizer, há 2000 anos ele já falava, você não vai mudar os outros. E se você pegar um livro de 2000 anos antes do Marco Aurélio, alguém já falava isso também. Então nunca deu certo. O Francis Bacon dizia, saber é poder. Uma vez que você sabe que mudar os outros vai dar errado, você não precisa mais mudar os outros. Você vai buscar, como o Rogério comentou, a introspecção, que é a prática da reflexão, que é o terceiro princípio da felicidade. Você praticar a reflexão, você buscar se corrigir, você buscar se melhorar, você buscar continuar fazendo o que dá certo, aquilo que você é bom, você continuar fazendo, e você corrigir aquilo que está errado. E tem vários tipos de reflexão. Eu, por exemplo, uma prática que eu gosto muito é ter um caderno e escrever tudo o que eu pensei ou fiz naquele dia. Isso é uma forma de refletir também. Pode ser dos 8 corretos caminhos, mas você pode tirar. O importante é você ter que ter um tempo do seu dia para você ficar sozinho. Esse que é o ponto-chave. 10 minutos, 15, meia hora, enfim. Nesse período você vai se analisar. Como que você viveu suas 24 horas? Aí você vai buscar, dentro da sua área de responsabilidade, que é você próprio, você vai ver o que você vai mudar em você, você vai ver no que você é bom, no que você é ruim, que é as tendências que o Rogério comentou. Por exemplo, uma pessoa ela tem a tendência a ser pessimista. Ela é pessimista demais. Isso é uma tendência. Pode ser que ela tenha carregado isso em vidas passadas e agora ela tem que mudar essa tendência. Então ela identifica a tendência no dia a dia dela, que ela é pessimista. Bom, o pessimismo ele não é celestial. Então eu tenho que mudar isso, eu tenho que buscar ser... Mas o só positivo também não é celestial. Então aí tem que encontrar um equilíbrio, daí ela tem que ter um balanço maior, uma moderação maior na forma de pensar. Na verdade, os 8 quais caminhos é o caminho pro caminho do meio, né? É isso que fala no... esqueci o livro. Acho que é Leis do Sol, né? Leis do Sol. Essência de Buda, ele fala nisso também. Né? Assim, mas ele fala, né, que o caminho do meio, assim,
extremamente difícil. É um treinamento para essa e para as próximas encarnações. Não é uma encarnação só, né? Mas se você procurar levar a sério, né, procurar trabalhar sempre, aí você está no caminho, né, dos bodhisattvas, né? É o que a gente almeja, né? Que é o caminho né, Os anjos. dos anjos. Porque para você ser uma pessoa que, né, que dá amor, primeiro você tem que corrigir o interior, né? Não adianta você dar amor, você tá tudo bagunçado lá dentro, você só pensa, né? Tá cheio de pensamentos negativos, você tem que corrigir. E isso leva tempo. Para você mudar uma tendência, eu não sei quantos anos leva, mas assim, exige muito esforço. Né? Depende da tendência também. Tem tendência que é mais fácil, tem tendência que é mais difícil. Mas normalmente, assim, provavelmente várias encarnações, você tá vendo do mesmo jeito, assim. Você não vai mudar, você, por exemplo, que nem um exemplo que você falou, pessimista. Não pensa que você vai mudar isso em um mês. Precisa de estudo, precisa de reflexão, né? Uma coisa que eu também acho importante é você estudar, né, os livros. Porque assim, nos livros, né, nos livros sagrados está a vontade de Deus, né, como Deus vê. Aí você compara como é que estou vendo e como Deus está vendo. E você vai tentando assim tirar essa diferença. Mas como eu disse, aos poucos. Tem que se esforçar para ir na correta visão, né? Você vê as pessoas julgando. Mas como Deus vê? Deus vê as pessoas com misericórdia, entendendo. Deus sabe assim o mais íntimo da pessoa. Conhece todo mundo, né? Conhece todo mundo. E você tem que procurar, assim, em vez de julgar, conforme as suas preferências pessoais, você tem que procurar entender a pessoa o mais possível. Assim. E quanto mais você compreende a pessoa, menor vai ser aquele apego de você querer mudar, de você querer dar lição de moral na pessoa. E é exatamente para isso que a gente nasceu. Por isso que, como a gente estava comentando no início, por isso que a gente está correndo esse risco. Porque pode ser que você seja um espírito elevado no outro mundo e você vem para cá e você se perde. Você esquece totalmente a sua natureza espiritual e você fica apegado ao plano físico. Essa possibilidade, ela existe. Não é algo impossível de acontecer. Assim, por mais seja elevado, assim, aqui a gente tem o risco, né? Risco. É lógico que sim, se ele cumprir a missão, ele vai voltar para um plano mais elevado ainda, né? Só que ele pode rumar para um caminho errado, para um outro caminho também. Exatamente. Só que quem escolheu nascer nesse plano físico é porque tem esse objetivo de realmente crescer. Agora, é aí que fica uma questão. Se a gente sempre acha que a culpa é do outro, que a culpa é do ambiente, a gente nunca cresce. Você pode viver, você pode ter tempo acumulado nas tuas costas, mas isso não significa que você cresceu espiritualmente. Aí vai de como cada pessoa viveu. Nem toda pessoa que viveu, por exemplo, 80 anos tem sabedoria. Tem pessoa que viveu 80 anos, mas ela fez a mesma coisa. Ela só viveu um ano multiplicado por 80. Ela fez a mesma coisa durante 80 anos. Não é julgando as pessoas, mas tem caso que é assim. Então a questão não é quanto tempo... Você já ouviu uma frase que eu não lembro de quem que falou. Que não importa o quanto você faz, mas como você faz. A vida é assim também, não importa o quanto você vive. O que importa é como você vive. A reflexão também, não importa se você faz 2 horas de reflexão ou não. É como você faz a reflexão. O aprimoramento espiritual também. É uma palavra que todo mundo odeia, que é o comprometimento. Compromisso. Compromisso exige sacrifício, dói, é amargo, mas ele é necessário para que a gente cresça. É o comprometimento. Exatamente, né? Porque se você quer mudar, né? Eu dou esse exemplo várias vezes, né? Tipo assim, você quer, por exemplo, um exemplo comum, né, da gente, né? Porque a gente estuda japonês. É bem comum isso. É bem comum, né? Você tem que ter, assim, disciplina, né? Tem que pegar uma hora do dia para estudar. Perder né? os seus amigos, perder a sua vida, ficar sem dormir. Você tem que fazer alguns sacrifícios. E para mudar a si mesmo, é a mesma coisa. Você tem que ter falado, não, eu vim para esse mundo para mudar. Se eu não me transformar, se eu não tiver uma grande transformação na minha alma, então para mim não vale a pena essa vida.
Veio um passeio perigoso demais. Eu É um passei, eu só vi passeio que aqui. não vale a pena, né? Correr o risco pra passear. Só É um curti. passeio em Jurassic Park. Exatamente. Já saiu, né? Você lembra? Saiu? Saiu já. É mesmo? Saiu hoje. Bom, na época que o pessoal estiver assistindo, não sei se vai estar no cartaz. Mas enfim, né? Assim, se você vem aqui pra assim, você vem, né? Com risco de se perde os prazeres e no fim não evoluiu nada. Eu acho que é um desperdício, né? Porque seus pais trouxeram, né? Trocaram Seu corpo fralda, físico, né? Trocaram fralda, deram banho, deu bastante trabalho, então pelo menos assim, é uma forma de dar gratidão aos pais, né? Porque você cumprindo a sua missão, essa luz também vai para os pais. É Né? a virtude. E vai para os antepassados também, porque graças aos antepassados que você veio aqui. Mas se você vem aqui só né, leva uma vida assim, que causa só problema para os outros, assim. Aí os pais transtorno, né? Só transtorno, mas poxa, os pais tiveram todo trabalho para você criar e para dar trabalho para os outros, então acho que para os pais e para os antepassados não é assim, não é um orgulho, né? Para você retribuir realmente assim, o amor dos pais, né? Assim, você tem que ser uma pessoa assim, além de se transformar e dar frutos, né, na sua transformação, com a sua melhora. Você melhorar, né? E com a sua transformação, melhorar a sociedade, melhorar o mundo. Né? O primeiro passo é o caminho de Arhat, né? Arakan, né? Arahat, melhorar a si mesmo. E quando você passa a melhorar a sociedade, aí já está no caminho de dar amor, né? Dos bodhisattvas. O compromisso é fundamental. Então, basicamente, o Rogério estava falando agora dos Arakans. O Arakan ele faz duas coisas básicas. Ele faz reflexão e ele estuda o ensinamento. Então a gente tem esses dois indicadores aí. Se eu estou estudando ensinamento, eu estou praticando reflexão. Aí você já vai estar, no caso, trilhando um caminho rumo a esse desenvolvimento espiritual. E eu acho que a parte mais difícil de tudo é a gente conseguir se transformar. Porque é muito mais fácil buscar a culpa fora da gente ao invés de buscar a causa dentro de nós. O que acontece com todo mundo. A diferença é como cada pessoa vai reagir ao que acontece. E a gente sempre vai buscar o caminho da autorresponsabilidade, da escolha pelas nossas reações a tudo que acontece. Então, como o Rogério comentou da correta visão. É igual aquele exemplo do óculos com várias lentes coloridas. Dependendo da cor da lente que você coloca no óculos, você vai ver a realidade de um jeito. Você coloca um óculos vermelho, a realidade está inteira vermelha. Coloca um óculos azul, inteira azul. Mas o que é a realidade? É aí que está. A realidade ela vai depender da lente, da cor da lente que você está usando. O ideal é que você não use uma lente que ela seja o mais transparente possível, para você realmente entender a realidade. E é por isso que a gente tem que conhecer o ensinamento. Estudar os livros, aprender, para você conseguir de fato entender a realidade. Sem a parcialidade. Senão a gente fica muito parcial. É o meu lado, é o meu problema, é o meu sofrimento. A gente está sendo parcial. É igual a diferença entre o heliocentrismo e o geocentrismo. No heliocentrismo, a Terra gira em volta do Sol. No geocentrismo, o Sol gira em volta da Terra. Tem pessoa que as pessoas viram em volta dela. Então ela está no centro e todo mundo tem que girar, velho. Agora, o ideal é as pessoas estarem no centro e a gente girar. Quer dizer, a gente tem que se adaptar, a gente tem que mudar, a gente tem que estudar, a gente tem que refletir. Que essa é a parte difícil. Exatamente. Então a gente sempre assim, acaba voltando pro ponto original, né? Que assim, nosso assunto é reencarnação, né? E a gente está aqui, né? A gente adquirir uma nova personalidade. Lógico que melhor, né? Da personalidade antes da gente encarnar. A gente veio aqui para melhorar, né? E com a melhora trazer frutos, né? Trazer uma melhora que contribua para a sociedade, né? Para o mundo e para a realização da utopia, né? Isso que a gente profere todo dia, né? No Dharma, né? No Sutra principal, né?
de construir a utopia. Mas a utopia só vai construir, né, quando todo mundo decidir mudar, decidir melhorar. A partir de agora, esqueço meu eu e quero me aproximar de Deus. E fazer um esforço, porque aproximar de Deus não é fácil, né? Exige, que a gente falou isso anteriormente, é comprometimento. Com você, com Deus. Ninguém vai ficar olhando assim, você não mudou. Não dá pra perceber, né? A gente percebe porque a pessoa não melhora, né? Mas assim, você sabe o que você sente. Quando, à medida que você é progredindo, você vai sentindo assim, aquela luz entrando no coração. Aí você sente que tá no caminho certo. Esse é o... Acho que é importante manter o foco da vida. Entender que é esse processo de autotransformação e de ser útil às outras pessoas que é o ponto principal. E a gente sempre vai ter espaço para melhorar. Não tem fim. Você nunca bate a cabeça no fundo da piscina. Sempre tem espaço para se conhecer melhor, para aprender mais, para buscar compreender mais as pessoas, compreender as situações. E é por isso que a gente... É verdade... O ideal é que você fique tão ocupado buscando ser uma pessoa melhor que você não tenha tempo daí para julgar os outros. Porque você está tão ocupado querendo ser uma pessoa melhor, querendo se desenvolver, porque isso não é egoísmo. Você querer ser uma pessoa, se você se transformar, você estudar, você aprender, não é egoísmo. É uma forma de amor. Porque daqui 10 anos você vai poder dar muito mais amor para as pessoas do que se você ficasse parado só, querendo mudar as pessoas ou reclamando da órbita dos planetas e daí do frio. É que nem, por exemplo, estudante de medicina, né? Ele passa anos estudando, né? O vestibular é super difícil, né? Fica lá se matando. No começo, assim, ele vai centrar mais nele. Aí vai fazer 7 anos de faculdade, né? Vai procurar residência. No começo ele vai centrar mais nele. Mas quando ele se forma, aí que ele vai poder salvar as pessoas. Quase uma década ralando, né? Mas assim, até ele atingir, para realmente assim, poder salvar as pessoas, tem um tempo. E assim, quando a gente busca a autotransformação, é a mesma coisa, vai levar tempo para você mudar. Não é rápido. Quem acha que é rápido, ou porque já está muito levado, ou porque não entendeu. Ou não levou a sério, né? Porque mudar é difícil. Sim. E é um treinamento assim, não para essa e para as outras encarnações. Uma vez que nasceu, né? Exatamente. Uma vez que nasceu e começou do zero, é para se transformar mesmo. Exatamente. Bom, então a gente chega ao final do episódio de hoje. Agradeço aos ouvintes por terem nos acompanhado até aqui e ao Rogério pela companhia. Obrigado a todos e continuem nos acompanhando. É isso aí. Então, para finalizar, o Rogério vai reler o trecho de hoje. Vamos lá. Mesmo as grandes almas começam do zero neste mundo. Antes de nascerem neste mundo, os seres humanos vivem em outro mundo chamado de mundo real, como um espírito ou alma. Algumas pessoas renascem em poucos anos ou décadas, mas o ciclo reencarnatório normal ocorre geralmente uma vez a cada centenas de anos. No caso daqueles que vêm para realizar um grande trabalho, eles podem nascer somente uma vez a cada 1000, 2000 ou 3000 anos. Na verdade, o mundo espiritual está distante deste mundo, é um mundo real. Mas antes de reencarnarmos, todos nós fazemos uma promessa. Quando nascemos, recebemos um corpo físico de nossos pais. Mesmo que haja alguma diferença de peso entre os bebês, alguns nascem com 3, outros com 4 quilos. Nossa alma passa a habitar um corpo minúsculo. Nessa hora, devemos obedecer à regra em vigor na Terra: esquecer temporariamente as vidas passadas.